Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, agora vamos falar desta bagunça que virou o negócio do Banco Master, né? Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes está envolvido nesta balela, nesse negócio, até o último fio de cabelo, né? E o Toffoli parece que aprendeu direitinho com o Alexandre de Moraes como fazer as coisas. O Toffoli colocou em sigilo todas as movimentações, todos os processos do Daniel Vorcaro com o Banco Master, né? E a gente vê aqui que o Toffoli queria fazer uma cariação com o Galípolo, com a turma do Banco Central e do Banco Master. Só que o Galípolo não tem nada a ver com a paçoca. E a ideia era fazer uma cariação entre o Daniel Vorcaro e o Ailton Aquino. Agora o Galípolo está falando que não falou com Alexandre de Moraes e a cariação seria com Ailton Aquino, que é diretor de fiscalização do Banco Central. Vamos entender um pouquinho desta bagunça, mas antes eu peço, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalhinho aqui, né? Então, temos aqui o Dias Toffoli, amigo, ex-advogado do Lula, que deu esse carguinho no STF, um tonto que demorou não sei quantos anos aí para passar no exame da ordem da OAB, foi reprovado como juiz, enfim, é um cara que não tem ilibada conduta e muito menos notável saber jurídico. E esse cara aqui andou pela escola do Alexandre de Moraes e está tentando devolver o Banco Master para o mercado. A gente vai falar aqui neste vídeo sobre o celular do Daniel Vorcaro, que tem coisas inimagináveis com a alta cúpula aí do STF, do Judiciário brasileiro, envolvendo meninas de fino trato, se é que vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Então, o Toffoli e a Polícia Federal decidiram que a cariação do Master do Banco Central BRB ficaria para 2016, porque como todo mundo sabe, não é assim que se faz uma cariação. Primeiro você tem que ter um processo, ouvir as partes, estar ciente de tudo que está acontecendo para você julgar o que o cara está falando é mentira ou não. A cariação nada mais é do que você botar um na frente do outro e ouvir os lados e saber quem está mentindo, né? É uma lavagem de roupa suja aí na frente do juiz. E o Toffoli não sabe de nada, o cara não sabe nem por que escurece. E agora devem ter chegado pro Toffoli, ó, cara, vai pegar mal, você tá fazendo uma cariação aí sem saber o processo, sem conhecer os caras, como é que você vai julgar o que é certo, o que é errado? O negócio não tá pegando bem, acho que é melhor você desistir aí desse negócio, né? Então o Toffoli falou, é verdade, cara, acho que né? Então vamos deixar para 2016. Assim dá tempo de alguém ensinar para o Toffoli como é que se faz uma cariação e como se acompanha um processo, porque a gente sabe que ele não está sabendo de nada, né? Há muitas informações que precisam ainda ser processadas, o que eu acabei de falar, das transcrições de conversas do celular de Daniel Vorcaro, que eu repito, tá com umas camadas de proteção aí, e tem coisa com meninas de fino trato, com mulheres do job, envolvendo a família STF. E a prioridade seria ouvir o fundador do Master e um diretor do Banco Central e um ex-presidente do BRB que estava em negociação com o Banco Master. E os três só devem ficar frente a frente em 2026. O grande volume de informações, de conversas e mensagens encontrado no celular do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, deve impedir que a cariação dele com o diretor do Banco Central e um ex-dirigente do BRB seja realizada na terça-feira, dia 30 de dezembro. O cara pediu uma cariação em pleno recesso, né, do Judiciário. Aí diz aqui, o mais provável é que a mesma delegada da Polícia Federal, a tal da Janaína Palazzo, ouça cada um deles separadamente nessa fase, que é o que deveria ser feito,
e que os três fiquem frente a frente só em 2026. É para dar tempo do pessoal estudar o que está acontecendo. Essa besta quadrada aqui não sabe nem por que escurece. Como é que ele vai acompanhar, fazer uma cariação se não existe ainda um processo elaborado e as informações nem foram retiradas ainda do celular do Daniel Vorcaro, né? Então é assim que hoje o STF e a Justiça brasileira agem aqui no Brasil. Por isso que tá essa merda aqui. A ideia do Toffoli é fazer o quanto antes essa cariação entre Vorcaro e Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Dizem que não foi o Galípolo que conversou com o Alexandre de Moraes. Foi o tal agora do Ailton Aquino, que é diretor de fiscalização do Banco Central, e o Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, e quase comprou o Banco Master, né? Ele pretendia ainda ouvir os envolvidos separadamente e em seguida confrontar as versões, que é o que realmente seria o correto. O magistrado, olha lá, o Toffoli foi avisado pela Polícia Federal, aquilo que eu falei, olha, cara, não vai pegar muito bem. O volume das informações aí é muito grande. E você não vai ter como saber quem está falando a verdade ou não, né? Possivelmente a eficácia da cariação seria menor do que desejava Toffoli. Eles estão sendo muito bonzinhos, né? Então não ia fazer efeito nenhum essa cariação, porque os dois iam ficar com cara, os três, né? Ia ficar com cara de trouxa, um falando coisa do outro e o Toffoli sem saber absolutamente nada, porque ainda não existe a definição de um processo. Então o Poder 360 disse que o mais provável é que seriam tomados os depoimentos de cada um dos três acariados separadamente, né? A Polícia Federal já faria perguntas para esclarecer alguns detalhes das informações encontradas em equipamentos apreendidos pela Compliance Zero, que é a investigação que fazia no Banco Master, e a cariação deveria ser realizada dessa forma só no início de janeiro. Uma informação já processada entre muitas outras é que Vorcaro não tinha em seu celular nenhum documento relevante assinado por ele próprio, mas diz um cara do MBL, se você acredita que informações do MBL são uma coisa séria, então você devia levar em consideração o que esse sujeito aqui falou sobre o celular do Daniel Vorcaro. Ele disse que há imagens íntimas de políticos, membros do judiciário, no celular do Daniel Vorcaro, afirma o pré-candidato. O pré-candidato é um tal de Renan Santos, que é membro do monte de bosta e lixo, que se chama MBL, e é pré-candidato pelo um partido que eles criaram que se chama Omissão. Já é bom o nome do partido, né? O Omissão. Bom, o cara publicou um vídeo com acusações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que nós vamos ver agora. Aqui. Vamos ver o que o tal do Renan falou. Deixa eu ampliar a tela aqui. Vamos ouvir o que o carinha disse sobre o celular do Daniel Vorcaro. Há imagens de políticos fazendo sexo no celular de Daniel Vorcaro. E não só políticos. Há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe pra você, mas você saberá ao longo dos próximos meses. Veja só, eu fui o primeiro a alertar vocês sobre este fato, dá uma olhada. Envolve um cara, o Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual, e dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. O Epstein brasileiro é Daniel Vorcaro, simplesmente porque Daniel Vorcaro, tal qual Epstein, organizava festas um tanto quanto imorais e devassas que contavam com a presença de grandes figurões. Só não tá mais pro pedido brasileiro do que Epstein, né? Vamos ver. sabemos se havia gente menor de idade nas festas, mas que havia festa e que havia putaria, que havia figurão, isso é certeza. Eu já cheguei a comentar aqui que Daniel Vorcaro ficou dono, através do seu cunhado Fabiano Zettel, de uma academia na região dos Jardins de São Paulo, em que ele colocava suas gostosas para ficar fazendo exercícios e levar elas sempre para essas mesmas festas. Festas que contavam com a presença de quase toda a elite econômica, política e jurídica brasileira. Esse lobby baseado na putaria não é novidade na política brasileira. A questão é que o Daniel Vorcaro levou isso para outro nível. Ele era conhecido nacional e internacionalmente por essa mesma razão.
razão. Ele era famoso no jet set do Mediterrâneo, em festas em Mônaco e em todos os locais em que gente multibilionária estavam presentes. Recentemente, inclusive, encontraram a sua namorada ou esposa ou qualquer outra coisa participando de festas com Ivanka Trump. Ivanka Trump já participou de outras festas com a turma dele. Comenta-se, e eu tenho que ser muito cuidadoso aqui, que Daniel Vorcaro tem imagens de um determinado agente do judiciário, muito importante, que dá umas canetadas que ninguém entende aí neste departamento, Banco Master, fazendo sexo com moças ou rapazes numa dessas grandes putarias. E que isso já está nas mãos, inclusive, de gente do jornalismo. Até a Mônica Bergamo, que faz uma cobertura muito pro APT, teve que reconhecer que se pegarem o celular do Vorcaro, o mundo cai. O dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai pra forca calado. E que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. E isso ajuda a explicar o porquê está acontecendo uma operação abafa gigantesca. Dado que se o celular do Vorcaro vaza e que suas relações promíscuas literalmente vazarem também, muita gente graúda não vai ter como sair na rua. E detalhe, esse tipo de putaria nem sequer é a parte mais preocupante de todo caso. A promiscuidade do ponto de vista financeiro foi tão grande e tão bizarro que nós deveríamos estar mais indignados. Mas no fundo, nessa nossa cultura que gosta de fofoca, as pessoas vão procurar os detalhes enigmáticos e engraçados do sexo e esquecer a parte financeira, como sempre acontece nesse país. Então aguardem os próximos capítulos. Tem gente muito grande vivendo sob chantagem, morrendo de medo de ser pego e que vai fazer o diabo para salvar tanto o Vorcaro quanto até recuperar o Banco Master. Aguardem. Cara, se você confia nesse tipo de informação de um partido que nasceu agora, a partir do MBL e que publica vídeos no TikTok, não sei não. Mas eu tendo a concordar que esta parte aí das festinhas vai sobrepor todo o roubo e vai cobrir toda a roubalheira, toda a corrupção que o STF tem. Do STF não, né? Além do STF é o pessoal do Lula, né? A gente tem aí gente do governo envolvida nesse negócio do Banco Master. Aqui diz que as declarações surgem em meio a investigações que colocam o banco no centro de controvérsias envolvendo o BC e o STF e contratos milionários de advocacia. E ele nomeou isso como o Epstein brasileiro, né? Então, muita coisa ainda vai rolar por causa desse sujeito aqui, o Daniel Vorcaro, que está envolvido em lama junto com o pessoal do STF. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não tá nem aí para as coisas, ele faz tudo o que ele quer e ninguém o para. A gente tem um Congresso omisso e fechado, nós temos um Senado também omisso e fechado e deixa as coisas correrem. Por quê? Porque tem muita gente envolvida. O pessoal caiu no esgoto e tá de cocô até o nariz. É isso que acontece aqui no Bananil. E para coroar tudo, o Toffoli foi avisado que ele estaria fazendo uma grande merda se ele continuasse com essa história dessa acariação absurda. Absurda, eu digo, dessa maneira que o Toffoli quer fazer. Porque o cara não tem notável saber jurídico nunca. Ele não serviria nem para ser advogado de porta de cadeia e nem ter advocacia na sobreloja da padaria. Então, o Toffoli desistiu da acariação e só em 2026 que a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Isso se não acontecer alguma coisa antes, se alguém não for para o plano espiritual mais cedo. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.